Bem-vindo à aula 45 de Programação em C. E nessa aula que nós vamos revisar tudo que nós aprendemos sobre estruturas nessas últimas aulas. Então, por mais que seja uma aula um pouco mais longa, eu realmente recomendo que você assista essa aula até o final. E se você entender tudo que foi feito aqui sem nenhuma dúvida, realmente foi fixado bem as aulas anteriores sobre estruturas. Então vamos lá, para iniciar, eu vou ir aqui na página de aluno para aluno, no campo notas. Então, caso você queira fazer no seu próprio tempo, é só vir na página de aluno para aluno, campo notas. Tem aqui a lista de exercícios programar em C. Vai ser o último exercício, que é o exercício número 6 que foi adicionado. Então, se você quiser tentar fazer, recomendo que você pause o vídeo e tente fazer. Não é difícil esse exercício, vai ser mais tranquilo. E depois, caso dê certo, vem aqui e confira com a gente. Então, vamos lá. Crie um programa que possui uma função que recebe como argumento um vetor de tamanho 5 de tipo estrutura, sendo que essa estrutura deve armazenar um determinado horário, no formato horas, minutos, segundos. Peça que o usuário digite 5 horários diversos que deverão ser armazenados no argumento recebido. Crie uma segunda função que receberá este mesmo vetor estrutura, mas dessa vez a função deverá apenas ler os valores armazenados no vetor estrutura, mostrando uma mensagem apropriada. Certo, então esse aqui é o exercício. Vamos voltar aqui para o nosso deve ser mais e pensar nisso aqui então. Primeiro de tudo, como foi bem claro, nós vamos ter uma estrutura que vai ser responsável por armazenar 3 valores, hora, minutos e segundo. Então vão ser 3 ints, números inteiros, dentro da nossa estrutura. Agora, nós estamos falando aqui de diversas funções. A gente vai ter a função principal e mais 2 outras funções. Eu vou ter que declarar essa estrutura horário, como global, ou seja, ela vai estar fora de qualquer função. Considerando que eu vou ter que utilizar essa estrutura em 3 funções diversas, eu não posso declarar isso dentro da minha função principal, senão não já ia dar pau aqui. Então vou jogar aqui, cara, vai ter uma int, que vai ser responsável pelas horas, uma int minuto e uma int segundo. Tá aqui então, declarei a nossa estrutura. Agora, vamos pensar aqui dentro de main. Eu vou precisar de 2 outras funções. Uma função, vamos chamá-la aqui de receber horários. E eu vou ter uma outra que vai ser print horários. Acho que faz sentido isso aqui. Então, a gente vai ter essas 2 funções. Agora, o que essas funções vão receber como argumento? Ou seja, aqui entre parênteses. Essas funções, ambas, vão receber como argumento um vetor, que eu ainda tenho que criar, um vetor de struct horário. É isso que elas têm que receber. Então, eu vou dizer aqui, struct horário. E vamos dar um nome para esse vetor de lista. E como eu disse que vai ser um vetor, eu vou colocar aqui o vetor 5. E eu vou ter uma outra aqui, que vai ser a mesma coisa. Eu vou até dar um Ctrl C aqui. Certo. Isso aqui, ó, esse número 5, na verdade, é até opcional. Eu posso deixar com ou sem. Eu vou deixar com aqui. Então tá certo. Declaramos as nossas 2 funções. Agora, eu já vou até dar um outro Ctrl C aqui, ó, e passar isso aqui embaixo, que vai ser onde nós vamos realmente escrever o código para essas funções. Então vou dar um Ctrl C aqui. Meu Ctrl C tá difícil aqui. Ctrl C. Um outro aqui. Uma se chama receber horário, a outra print horários. Isso aqui tudo deveria estar bem claro, a gente já viu isso aqui em muitas aulas. E aqui eu vou colocar a minha outra. Ou seja, essa parte aqui é onde nós vamos escrever o código. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui sem tocar, eu vou deixá-las aqui sem fazer nada. Vamos retornar aqui a nossa função principal. Certo, o que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar aqui também declarar o meu vetor de tipo struct horário. Então eu vou falar aqui, struct horário. Qual o nome que eu vou dar para esse vetor? Eu vou chamar esse vetor de lista horários. Certo.
Então, definimos aqui, declaramos um vetor chamado listaHorários, de tamanho 5, de struct horário, como o exercício pediu, declaramos. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser pedir que o usuário digite para mim 5 horários, e esses horários devem ser armazenados no meu vetor listaHorários. Para fazer isso, eu vou chamar a minha função receber horários. Então, eu vou jogar aqui, receber horários, que vai receber como argumento o meu vetor lista horários. Então, lista horários. Depois que eu fizer isso, eu tenho que chamar então agora uma outra função que vai fazer o quê? Vai ler os valores colocados no meu vetor lista horários. Então, eu vou chamar minha função print horários, que recebe novamente lista horários. Tá certo. É isso aqui então. Montamos aqui a nossa função principal. Esse aqui vai ser o esboço dela. Agora resta trabalhar nessas outras duas funções. Certo. Como a gente está, então vamos começar aqui então. Essa função receber horários recebeu como argumento um vetor tamanho 5 de struct horário. Agora eu tenho que de tal maneira dar uma mensagem para o usuário que ele digite para mim 5 horários e eu devo armazenar esses horários nesse vetor. É isso que eu tenho que fazer. Então, como a gente está lidando como vetor, deveria estar claro que a gente vai precisar de um ciclo aqui que vai rodar a cada membro desse vetor, ou seja, o membro 0, 1, 2, 3, 4. Vou iniciar aqui então meu ciclo for i igual a 0, enquanto i for menor que 5, mais i. Como o exercício especificou que esse programa ele vai estar sempre trabalhando com 5 horários, eu pude limitar aqui que o meu ciclo é igual a 5, para todos os casos, somente porque o exercício especificou isso. Se essa função tivesse que lidar com vetores de qualquer tamanho, eu ia ter que dar uma alterada aqui. Mas no nosso caso vai ser sempre 5, então não vai ter problema nenhum. Certo. Agora, primeiro de tudo, eu tenho que dar uma mensagem para o usuário saber o que está acontecendo aqui. Então eu vou dar um printf que vai dizer o seguinte: digite o primeiro horário. Entre parênteses eu vou colocar aqui o formato que o usuário deve digitar. Certo. E você viu que eu coloquei aqui um %i? Esse %i ele vai fazer parte da minha mensagem. Esse %i vai ser substituído pelo qual horário que é. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Então, para fazer isso, eu vou jogar aqui a minha variável i mais 1. Por que mais 1? Porque na primeira vez que o ciclo foi executado, meu i tem valor de 0. Como eu quero que a mensagem aqui apareça digite o primeiro horário, eu vou dizer que é 0, que é o valor da minha função, da minha variável i, mais 1. Então tá aqui, digite o primeiro horário. Certo. Vamos pular uma linha aqui. Não, vamos pular a linha não, pode deixar assim. E agora eu vou ter que dar um scanf. Justo? Vai ser um scanf para pegar, seja lá o que o usuário digitar, eu tenho que capturar isso. Então, vou dar um %i, ou seja, para 3, um para hora, outro para minuto, outro para segundo, então tem que dar 3%i. E aqui fora, eu vou colocar o meu horário. Não, isso aqui está errado. Vou jogar aqui a minha lista. Ponto hora. Agora, só um minutinho, eu vou digitar isso aqui e vou vir já explicando, porque é meio complicado eu falar e digitar aqui ao mesmo tempo nesse caso aqui. Então, só um minutinho, eu vou digitar e eu já venho explicando o que a gente está fazendo. Só conferir se o nome está certo. Hora, minuto, segundo. Certo, vamos explicar aqui o que eu fiz aqui. Ó. Agora eu já posso explicar isso aqui. Então aqui a gente tem a mensagem, o scanf, eu estou dando %i, 2 pontos, %i, 2 pontos, %i, 2 pontos, porque eu especifiquei na minha mensagem aqui ó, que esse é o modo que eu quero receber do meu usuário, o horário. Então está aqui a mensagem, esse aqui está o meu scanf montado. Agora, onde que eu quero jogar o valor que o usuário digitar? Eu tenho que fornecer aqui agora as variáveis para isso. Eu quero jogar esses valores no meu vetor lista, que eu recebi aqui em cima, lista, em qual posição?
a posição da minha variável i, que é a 0. Então, na primeira vez que o clique for executado, vai ser na posição 0. Ponto hora, porque é a nossa estrutura aqui em cima, ponto hora, ponto minuto, ponto segundo. Ponto segundo. Na segunda vez que eu fiz aqui, na segunda vez que o clique for executado, o i vai ter o valor de 1, então agora aqui a gente vai jogar no próximo elemento. Na terceira vez o i vai ter o valor de 2 e assim por diante. Então acho que a gente montou aqui já a nossa função receber horários. Agora, e para a nossa função printf horários? Eu vou dar aqui um Ctrl C, só para aproveitar, e vou jogá-la aqui embaixo, que acho que a gente pode aproveitar muita coisa. Como novamente a gente está falando de um ciclo, a gente vai ter que estar falando de um vetor, a gente vai ter que dar um ciclo for. E agora o que eu vou fazer? Eu vou só simplesmente apagar isso aqui, ó, que a gente não vai precisar disso mais. Alterar isso aqui para um printf. Um bonitinho, eu vou digitar e já vou vir explicando. Vou dizer aqui, o primeiro horário é certo. Eu vou dar uma mensagem aqui para o usuário. Um segundinho e já venho explicando o que eu estou fazendo aqui. Vou mudar isso aqui para cá. Nossa senhora. Certo, agora eu já posso explicar aqui o que a gente fez. Então vamos lá, eu tenho aqui um ciclo for que está controlando o meu vetor, ou seja, ele vai ser executado lendo todos os membros do meu vetor. Qual vetor que é? O que eu recebi aqui em cima, ele está aqui. E a mensagem diz, o %i, quem que vai entrar aqui? A minha variável i mais 1. Então na primeira vez que o ciclo for executado vai dizer, o primeiro horário é, e vai dar uma mensagem, %i, %i, %i. Quem que está tomando o valor desse %i? Essas variáveis aqui, ó, que é o meu vetor lista na posição 0, que vai ser na primeira vez que o ciclo for executado, o i vai ter o valor de 0, ponto hora, lista 0, ponto minuto, lista 0, ponto segundo. Na segunda vez que o ciclo for executado, o i vai ter o valor de 1, eu vou ler então o próximo membro e assim por diante. Então a gente montou também essa nossa outra função. Vamos dar um executar e testar? Espero que não tenha nenhum. Antes mesmo de eu falar, já deu erro. Aqui, ó, esqueci de um ponto e vírgula aqui. Ó. Tinha que dar um ponto e vírgula aqui. Já tem outro também. Vamos ver o que aconteceu aqui. Printf horário, estruturário, pá. Como é que eu declarei isso aqui? Printf horários. Printf. Aqui, ó, esqueci. Tá vendo aqui, ó, na minha declaração, eu não joguei aqui, ó, printf, eu coloquei só print. Printf. Agora só isso aqui vai dar certo. Tá aqui, rodou então. Vamos agora testar. Digite o primeiro horário. Eu vou colocar que são 10 horas, 20 minutos, 34 segundos. Digite o segundo horário. 1 hora da tarde, 34 minutos, 12 segundos. Digite o terceiro horário. Ah, peraí. Acho que eu esqueci de outra coisa aqui. Aqui, eu vou apenas adicionar aqui, ó, um pular linha aqui, ó. Agora ficou bom. Agora vai dar certo. Era só isso que precisava. Certo. Então, digite o primeiro horário. Meio-dia, 34 minutos, 12 segundos. 1 hora da tarde, 23 minutos, 56 segundos. São agora 10 da noite, 45 minutos e 12 segundos. Digite o quarto horário. São 11 da noite, 10 minutos e 11 segundos. Digite o quinto horário. 7 horas da noite, 45 minutos, 59 segundos. E depois, olha só a mensagem que a gente recebe. O primeiro horário é 12h34, bateu. O segundo horário é 13h23. O terceiro pá, quarto pá, quinto pá. Deu tudo certo. Então nós conseguimos aqui fazer o nosso programa. Agora, deixa eu ver se eu tenho que adicionar algum comentário aqui.
O que é importante? O que eu queria dizer, importante fixar nessa aula? Você tem que lembrar que quando você estiver definindo uma estrutura que vai ser utilizada em diversas funções, ela tem que ser declarada exteriormente, tem que ser global, tem que fixar aqui como você faz para passar como argumento uma estrutura vetor. Obviamente a gente já viu como que você pode retornar uma estrutura, isso já foi passado. Como manipular a data em uma estrutura vetor ou numa estrutura. Acho que é isso. Aqui, essa aula cobriu bastante coisa que a gente viu sobre estruturas. Acho que a parte principal foi feita. Se essa aula não teve nenhuma dúvida, se você conseguiu acompanhar ela, que não é uma aula tão difícil, de maneira assim, 100% compreendimento, 100%, acho que já foi passado bem a ideia sobre estruturas. Então acho que é isso. Te vejo na próxima aula, que vai ser agora um novo assunto, que eu ainda não sei qual que vai ser, mas vai ser um novo assunto. Como sempre, se você ainda não chegou à página no Facebook de Aluno para Aluno, recomendo que você faça. E também o pessoal do Blog do Código e a página do Facebook dele, Linguagem C. Então até mais, te vejo na próxima aula com mais Linguagem C. Até mais.